E aí, boa tarde para quem tá colando aí na live agora. Tamo aí. Quem tá chegando pela primeira vez deve estar pensando, tá perdido aí. Mas agora todo dia tem live? Não é todo dia não. É por um período aí já programado. Ficaremos os 31 dias de julho fazendo a leitura de um capítulo de Provérbios por dia aqui. Então, você que chegou e está um pouco perdido aí no que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Mas, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Já tome nota aí, ó. Procura no navegador, ou se você tiver uma Bíblia em mãos, no navegador você escreve lá BKJ, Provérbios 19 e cola comigo na leitura. Você que já tem uma Bíblia em mãos, mas não é o mesmo modelo que o meu, dá na mesma também. Você vai conseguir fazer a leitura. O que importa, como eu sempre digo aqui, como vocês acompanharam, hoje tem 18 vídeos já, né? Então na playlist você pode encontrar lá no YouTube. São 18 capítulos lidos até então. Essa daqui é a Bíblia que eu estou utilizando. Eu leio ela na versão online. Por isso informei-me. Escreve no navegador aí BKJ Provérbios 19. Você vai ler basicamente o que eu tenho em mãos aqui. Eu gosto sempre de dar uma olhada na própria Bíblia física aqui, porque geralmente alguns capítulos eles trazem esses títulos, né, os subtítulos. Por isso eu gosto de ver, mas a leitura eu faço online aqui na internet. O de hoje não tem título, então será 100% feita a leitura na versão online, tá? Então, para quem está chegando aí, está perdido, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Roger aparece aí do nada. Não é do nada. Eu fiz uma programação no meio do mês de junho, mês passado. A programação, comecei a divulgar que o mês de julho seria de um capítulo de Provérbios por dia. Então as coisas não acontecem do nada, assim como você está aparecendo aí do nada. Entendeu? Não é do nada que você veio. Existe algum motivo para você estar aqui, né? E nós vamos descobrir juntos quais são esses motivos aí durante todo o projeto. Ainda temos até o dia 31. Tá bom? Hoje, 19º dia. Já vamos começar aqui com a leitura. Quem puder, segue junto. Quem não puder, pegue papel e caneta na mão, porque tem muita coisa aqui, muita reflexão, muito conteúdo para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua gestão emocional, inteligência espiritual. Tudo isso é visto nesses vídeos aqui. Por isso que não é apenas uma leitura, é uma leitura onde eu gero um entendimento, e através do meu conhecimento adquirido já anteriormente à leitura de Provérbios, eu vou dando alguns conselhos sobre gestão emocional, inteligência espiritual, e muita coisa é interessante anotar, porque, como já dito também, o conhecimento ele é uma coisa, né? Quando você só conhece, você não fez o discernimento, não praticou e não gerou entendimento, esse conhecimento aí, ele não está servindo para nada, tá? Então, conforme você for escutando coisas e for encaixando coisas no seu contexto da sua vida, você vai perceber que muitas das coisas que são ditas aqui, elas impulsionam as coisas que você está, por algum motivo, deixando parado. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Eu preciso dizer o que eu entendo sobre lábios aqui? Será? Quem não captou, lábios eu faço interpretação em quase todos os outros capítulos. Se você voltar
assistir a playlist aí ou alguns vídeos para trás, você vai entender que lábios se trata de princípios. Então aquele que é perverso em seus princípios, né, em seus lábios, e é um tolo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios, em seus princípios, e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Então, isso daqui é a mesma coisa que você agir sem ter conhecimento. Vou informar de novo aqui o que eu sempre digo na mentoria que eu tenho, que chama Engenharia das Emoções. Deixa eu silenciar aqui. Tem uma mentoria que chama Engenharia das Emoções. Lá nós tratamos sobre inteligência espiritual voltada à ressignificação das emoções, que é quando a gente tem o alinhamento das nossas emoções com o mundo real. Tá? Então, aqui o que acaba acontecendo? Existe um ciclo, são 2 ciclos para você fechar uma ação como um todo. Qual é o primeiro ciclo? O primeiro ciclo ele tem a etapa do conhecimento, tem o discernimento. Quiser saber isso com mais profundidade, volta. Eu estou só mostrando aqui para quem está assistindo pela primeira vez. O conhecimento, discernimento, você gera a prática e com isso você tem entendimento. Isso daqui é o primeiro ciclo. Então, quando você tem o entendimento, sem essas etapas anteriores, você não entende as coisas. Você tem conhecimento e pode ter discernimento. Mas se você não praticou, que é a terceira etapa, você não entende. Então, uma coisa depende da outra. Então, aqui está falando, a tolice, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, ou seja, não dá para você ficar se justificando a vida toda falando que eu errei porque eu não sabia, né? Eu fiz tal coisa porque eu não sabia que era errado. Existe até eu não sei se é um dispositivo ou se é um entendimento das ciências jurídicas, né, das leis, que fala que esse desconhecimento aí não tira a sua responsabilidade, sabe? Responsabilidade no sentido civil, criminal, civil, né? Não sei como que fala também, nessas responsabilidades. Falar, eu não sabia, não justifica, entendeu? Então, a alma não pode ficar sem conhecimento, não é bom. Eu falei não pode, mas é que não é bom. Se eu falo pode, aí a gente começa a entrar no que eu sempre falo aqui. O Provérbios é um livro de princípios, ele não é um livro de regras. E quando você fala pode e não pode, é regra. Aqui só está falando, olha só como é muita sabedoria nas escrituras de Salomão. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca, não está falando que não pode também, peca aquele que se apressa com seus pés. Ou seja, aquelas pessoas que vão agindo sem adquirir o conhecimento. É o primeiro ciclo. Entendeu? Então agir sem ter conhecimento é tolice também. Depois não pode ficar falando, mas é que eu não sabia, entendeu? É que saber é o começo das coisas, é a primeira etapa do primeiro ciclo. A tolice, versículo 3. A tolice do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o Senhor. Aqui é assim, né? A pessoa que quando em Provérbios fala pessoa tola, é aquela pessoa que existe o simples que desconhece. A pessoa que é tola, ela desconhece e não faz discernimento. Olha só como é interessante isso daqui, né? Ela age com tolice, ou seja, ela não sabe e não discerniu, ainda ela vai praticar. Aí essa pessoa aqui, ela passa a vida inteira pervertendo o caminho dela. E quando ela percebe os resultados da vida dela, ela se irrita contra o Senhor. Ela jamais
fica gerando autorresponsabilidade. Ela não entende que as práticas e as ações delas, elas têm que colher o que plantam. Lei da semeadura. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. Aqui não é a questão... Lembra, né, que eu sempre falo, a riqueza, ele não está falando sobre dinheiro aqui, tá? Quem fica pensando muito sobre dinheiro tem que revisar a questão da ressignificação das emoções. Uma pessoa rica, ela pode ser rica de saúde, ela pode ser rica de dinheiro também, ela pode ser rica por ter um relacionamento conjugal, ela pode ser rica espiritualmente, ela pode ser rica através de caridades, entende? Existem inúmeros tipos de riqueza. Então, quando fala riqueza em Provérbios, e não especifica na frente aqui riqueza em dinheiro, está falando sobre essa riqueza aí, essa riqueza abrangente. Não é a riqueza de uma coisa só. Ela faz muitos amigos, né? Mas a pessoa que ela é pobre dessas muitas coisas, ela acaba se separando até do seu próprio vizinho. Não que nos dias atuais, né, os vizinhos, isso daqui também Provérbios não tem sentido literal as palavras, né? Isso é muito importante enfatizar. Fala do vizinho, é aquela pessoa que você tem ao lado, não a pessoa que mora aí do lado da sua casa. Não é o vizinho de apartamento seu. Não é o vizinho de chácara. Não sei onde você mora. Entende? Mas não é desse vizinho que está falando. Está falando sobre as pessoas que você tem ao seu lado. Entende? Então tá. A falsa testemunha não ficará impune. E aquele que fala mentiras não escapará. Aqui eu vou falar de novo sobre essa mesma parte aqui, né? Uma coisa é você ter o perdão de Deus. Outra coisa é você quitar suas dívidas com Ele. O perdão, Ele te oferece e Ele te dá. Você tem acesso ao perdão de Deus assim que você se arrepende e você pede o perdão dEle. Mas entenda, a primeira etapa é o arrependimento, não é pedir perdão. Entendeu? Primeira etapa, se arrependeu, daí você pede o perdão dele, ele te perdoa na hora. Deus é misericordioso, ele é o perfeito, né? É ele. Ele é o criador de tudo isso. Onipotente, onipresente, onisciente. Então ele te perdoa na hora. Só que do mesmo jeito que ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é a sabedoria do universo, né? Ele que criou, engenhou todo o universo. Então, imagine que com ele, a justiça é uma das coisas mais importantes. O perdão você tem na hora, mas você não tem acesso ao coração dele ainda, ao reino de Deus. Entende? E esse acesso você vai conquistar, porque você precisa conquistar o coração de Deus também. Não é adulando ele, mas é amando o que ele ama, que são as pessoas. Então a falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Uma coisa é a impunidade, né? Outra coisa é você escapar das coisas, entendeu? É mais por isso que eu reforcei essa fala anterior aí. Versículo 6. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Aquele que dá presentes. Então assim, entenda, no momento de alegria, no momento da bonança, né? Nos momentos onde os risos saem fáceis dos rostos, né? Nesse momento aí, todo homem é amigo.
Você não consegue arrumar inimigos dentro da boa fase, sabe? Você prova a lealdade, fidelidade e o que é realmente amizade é na crise. Tá? Então, se você tem uma pessoa que você considera amiga, ou que você considera amigo seu, coloca uma situação aí que gere crise entre vocês dois e veja se ele permanece do seu lado. Se ele permanecer do seu lado, as chances são muito grandes dele ser seu amigo. Agora, se essa pessoa zarpa na primeira crise, aquilo ali estava só para estar mesmo. Né? A gente que, na nossa vida, né, nós vamos criando laços e vínculos com pessoas achando que tudo precisa ser amizade. Entende? Não é chamar de amizade que torna aquilo amizade. A amizade, ela é só uma palavra que expressa o que é real. Aí se você acaba acreditando na palavra e não prova na realidade, você está acreditando em coisas que não fazem sentido. Então eu não estou falando para você sair por aí desfazendo, né, relacionamentos ou amizades com as pessoas. Mas entenda, é no momento de crise que isso é provado, tá? Não é no momento na alta frequência, não. Por isso que é muito importante, a pessoa que ela exerce esses tipos de coisa na vida dela, ela começa a dar valor e ela acaba muitas vezes tendo menos amizades, mas amizades mais verdadeiras. Por quê? Porque ela sabe o preço que ela pagou para desfazer das amizades que não eram verdadeiras. Então, como ela foi perdendo, entre aspas, coisas no meio do caminho, tudo é providência de Deus, né? Então a perda é só uma imaginação nossa. A providência de Deus afastou pessoas do seu caminho, né? Só que como isso na nossa mente, no nosso coração fica registrado como perda, você começa a não querer perder mais pessoas e começa a agradar todo mundo. É aquela famosa pessoa que não sabe dizer não para as coisas, né? Então, aprenda a dizer mais não quando for coerente com o seu valor, quando estiver dentro dos seus princípios, né? Se a pessoa traz ofertas, né, e promessas ou propostas que não fazem parte dos seus princípios, é não e acabou. Não precisa ficar adulando ninguém, não. Porque todo mundo ganha no final das contas, né? Quando tem clareza. A pessoa não perde o tempo dela com você e nem você com ela. Entendeu? Vê desse jeito aí, não fica pensando que é só você que ganha, não. E não é só você que perde também. As pessoas ganham e perdem também. A gente se responsabiliza pela dor dos outros, né? Isso que é o duro disso daí. A dor dos outros é dos outros. A sua dor já basta pra você, entendeu? O seu fardo é só você que carrega. E Deus sabe exatamente o peso que você consegue carregar. Por isso não fique sobrepondo as coisas, não. Muitas vezes você está extrapolando as coisas que Deus mesmo projetou para você. Mas muitos suplicarão a favor do príncipe, né? O favor do príncipe. O que é esse favor do príncipe aqui? O favor do príncipe, como eu falei anteriormente, o príncipe ele precisa ser filho de um rei, né? Do básico. O príncipe ele é filho de um rei. Então tem gente que gerou tantas coisas boas, né, nas práticas humanas, que essa pessoa ela começa a ser vista, entre aspas, como um rei. É um sentido para você entender as coisas, que as pessoas de bom valor, elas reinam na terra, entende? Então essas pessoas que foram gerando bons valores, elas são vistas como rei. Só que muitos suplicarão o favor do príncipe, ou seja, das pessoas que vêm depois dele, abaixo dele, entendeu? Não necessariamente um filho, mas alguém que vem abaixo dele. Por que as pessoas não suplicam o favor do rei? Entende? Porque no príncipe é mais fácil chegar. O príncipe ele não gerou as coisas, ele só recebeu. Entende? Recebeu no nome. Mas ele não entrega as coisas também. Essa que é a coisa. Quem entrega é só o rei. No nosso caso aqui eu estou falando de Deus. Entendeu? Versículo 7.
Passou aqui. Versículo 7. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ele os busca com palavras e ainda assim elas lhe faltam. Faltam palavras para o pobre, claro, né? Pessoa pobre não é pessoa que não tem poder de aquisitivo, né? Pessoa pobre é naquela questão toda que eu falei lá, na pobre de abrangência, entende? É isso aí. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. O entendimento, ou seja, conhecimento, anota essa parte aí, isso é importante. Conhecimento, discernimento, prática e entendimento. Você não consegue chegar no entendimento se você não praticar. Você não é orientado a praticar sem você fazer o discernimento. E você não consegue gerar discernimento sem você conhecer nada. Essa aqui é a questão. Existem as etapas. Você precisa cumprir com essas etapas. Então, aquele que mantém o entendimento, não só segura para ele encontrará o bem. E isso daí é o ciclo 2. O ciclo 2 é quando você ensina as pessoas o que você entendeu. Aqui está escrito isso daí, ó. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Por quê? Porque ele ama as coisas que Deus ama. Ou seja, as pessoas e você é pessoa também. Deus ama os humanos. É a imagem e semelhança dele. Não se meta com as pessoas. Não fica encrencando com as pessoas. Porque as pessoas são filhos de Deus, entende? E quando você mexe com filho, o pai já logo abomina isso. Por isso, dentro da lista das coisas que ele odeia, isso daí está em Provérbios 2, se eu não me engano, se você for procurar lá, a coisa que ele abomina é causar discórdia entre os irmãos. Está lá escrito, eu não estou inventando isso daí. Tá? Então a pessoa que adquire sabedoria, aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Ela se ama, né? Ela ama se cuidar das emoções dela. A alma, ela se encontra no nosso campo emocional. E aquele que mantém o entendimento, ou seja, ele mantém aquele ciclo ali, conhece, discerne, pratica, entende? E ele continua, ele mantém, ou seja, ele prolonga isso, ele encontrará o bem. Ou seja, é na multiplicação do entendimento que você encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune e aquele que fala mentiras perecerá. Bem objetivo, né? A falsa testemunha não ficará impune e aquele que fala mentiras perecerá. Pessoa que muito mente, ela não tem verdades, né? Eu sei que parece muito óbvio, mas é que o óbvio precisa ser dito para algumas pessoas. Tem tanta gente que está assistindo, né, que às vezes passa despercebido, né? Pessoa que fica falando muita mentira é que ela não tem verdades. A gente dá o que a gente tem, só. Entende? Versículo 10. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre príncipes. O deleite, ou seja, né, você ficar... Tem algumas coisas que eu não fico falando aqui na live, né? Mas é a mesma coisa que você ficar contando vantagem para sua vida com posse de outras pessoas, né? Esse é o deleite que não é decoroso para um tolo. A pessoa que ela não tem sabedoria, ela não consegue ter o deleite, né? Ela vai ter que ficar contando com a sabedoria de outras pessoas. Então, não é deleite, o nome disso não é deleite, o nome disso é tolice. Muito menos um servo dominar sobre príncipes. Isso também não é decoroso, mas acontece. Em Provérbios anterior está escrito lá: um servo que serve ao rei, ele herdará também junto aos filhos do rei. Tá?
A discrição de um homem retém a sua ira. A discrição de um homem retém a sua ira, e a sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como um orvalho sobre a grama. Lembra, né, que o favor, como dito anteriormente, eu expliquei, significa a graça de Deus somada ao merecimento. Só graça a gente pode até chamar muitas vezes de sorte, mas não é sorte, né? É a vontade de Deus. Estou falando como a gente pode chamar, não é? A vontade de Deus, a criação de Deus, imagina, tudo isso, o universo inteiro, né? Chamar isso de sorte não dá para chamar. Mas quando você recebe graça, quer dizer que vem através de muitas outras coisas, né? Pode ser através de orações, pode ser de inteligência espiritual, muitas obras de caridade. Aí quando as coisas, entre aspas, né, também dão certo na sua vida, tem gente que vai chamar de sorte, mas não é. É porque você tem um merecimento, ou seja, você está ganhando o favor de Deus na sua vida. O favor torna a vida mais leve e mais próspera. Seria a mesma coisa que você desfrutar de uma pedalada num passeio de bicicleta, só que nesse passeio você só tem descida. Eu estou falando de desfrutar do passeio, não das consequências de você praticar atividade física, né? É o passeio. Imagine que esse passeio tenha 100 km de descida, leve, de estrada, assim, sabe? Aí você só curte. Parece, né? E nem faz esforço. Mal sabe você, né? Que você está se equilibrando, né? E etc. Mas esse é o favor de Deus. Começa a empurrar a sua vida. O que tem a ver com o orvalho sobre a grama, né? É porque é a natureza, né? A noite ela tem o próprio sereno da própria noite, né? Onde baixa a umidade. A umidade que está no ar, ela baixa e muitas vezes, né, se tem grama no chão, é na grama. Se tiver outra coisa, é na outra coisa que vai pousar essa umidade. Mas na grama, ela tem um outro efeito, né? Tem um outro efeito, tá? Isso daí melhora não só a questão da qualidade do ar, ou até mesmo da própria qualidade da própria grama, e a gente nem percebe, ninguém foi lá e jogou o orvalho ali, aquilo ali é coisa da natureza, entendeu? É isso que eu estava falando para você agora, é um favor que parece que você nem se esforça, é a graça mais merecimento. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Já foi muito dito sobre isso daqui. Volte lá, provérbios anteriores, você vai entender por que para o pai é uma coisa e para a mãe é outra. Tá? 14. Casa e riquezas são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. Casa e riquezas são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. 15. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá fome. A preguiça, para quem não entendeu essa parte aqui, em profundo sono, é que a preguiça ela mantém a pessoa em estado vegetativo quase, sabe? Porque ela começa a perder vida. São pessoas vivas em corpo, mas já estão mortas na alma, né? E a alma indolente sofrerá fome. Depois você tem as consequências dessa preguiça aí, né? Entendeu? É isso que está querendo dizer aqui. Aquele que guarda o mandamento, guarda sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá.
Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquele que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Isso aqui é a caridade, né? Quando você tem gestos de caridade, o Senhor devolve. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa de seu choro. Aqui está falando sobre a educação, né? O treinamento, a criação de filhos, se chama como couber no seu contexto. Mas lá em outros provérbios já está falando, a instrução ela tem que ser rápida, tem que ser justa. Assim como é a justiça de Deus, precisamos ser com os nossos filhos. Castiga o seu filho enquanto há esperança. Porque depois de alguma fase, existem alguns estudos que mostram que após os 15, 16 anos, a pessoa ela perde a maleabilidade e a partir dali ela ganha autonomia. Ela sempre teve, né? Mas ela ganha autonomia na escolha delas, né? Estudos emocionais, tá? Espiritualmente falando, somos todos vinculados até depois do fim. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Pessoal, eu dei uma acelerada aqui hoje no Provérbios, porque eu tenho compromissos fora daqui, né? Mas eu parei ali, eu já deixei anotado aqui, eu posso fazer a continuação depois. Mas essa aqui foi a leitura de hoje, Provérbios 19. Amanhã faremos a leitura de Provérbios 20, mais isso aqui que faltou do 19, tá bom? Tamo junto e seja vida na vida de outras pessoas, ok? Fazer uma oração aqui para encerrar. Ó Deus, nosso Pai misericordioso, Criador de todas as coisas, Rei do Universo, peço sua bênção e que possamos ser merecedores da sua graça, para que possamos viver uma vida cada vez mais próspera, em paz e em segurança. Muito obrigado. Fiquem com Deus, seja vida na vida de outras pessoas. Tamo junto. Valeu!